Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se vocês gostam de histórias de amor verdadeiro, daquelas que mostram que às vezes os sentimentos mais puros ficam guardados no coração por anos, vocês vieram ao lugar certo. Antes de começarmos, deixem aqui nos comentários o nome de vocês e de qual cidade estão assistindo. Eu adoro saber quem está acompanhando essas histórias conosco. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer com o coração de vocês. É sobre Marina, uma jovem de 24 anos que trabalhava todos os dias ao lado do seu melhor amigo de infância, sem imaginar que ele guardava um segredo há mais de 10 anos. Gabriel construiu um império, se tornou um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo, mas havia algo que o dinheiro não conseguia comprar: a coragem de confessar o que sentia. Até que um dia, quando Marina estava sendo pressionada pela própria família a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre, Gabriel não conseguiu mais ficar calado. O que ele fez naquele momento surpreendeu não só Marina, mas toda a família dele também. Muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez, por deixarem seus comentários carinhosos que eu leio todos e por compartilharem nossas histórias com pessoas queridas. Se vocês ainda não fazem parte da nossa família, se inscrevam no canal para não perder as próximas histórias que estão vindo por aí. Agora me contem aqui nos comentários. Vocês estão aproveitando para relaxar depois de um dia corrido? Preparando um lanchinho gostoso? Ou talvez organizando as coisas de casa enquanto escutam? Eu fico sempre curioso para saber como vocês acompanham nossas histórias. Bem, agora que estamos todos acomodados, vamos começar nossa história. Era uma tarde quente de dezembro de 2012, na pequena cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O calor típico do verão paulista fazia com que as crianças da rua buscassem qualquer sombra para brincar, e foi debaixo da grande mangueira do quintal da família Santos que duas vidas se cruzaram para sempre. Marina tinha apenas 10 anos quando viu pela primeira vez aquele menino de 14 anos se mudando para a casa ao lado. Gabriel chegou naquela tarde com a família, carregando caixas e móveis. Mas o que mais chamou a atenção da menina não foram os objetos caros que ela nunca tinha visto de perto, mas sim o jeito tímido como ele observava tudo ao redor, como se estivesse procurando algo ou alguém para conversar. A família Mendes havia se mudado de São Paulo para Ribeirão Preto porque o pai de Gabriel, Roberto Mendes, tinha decidido investir em algumas propriedades rurais na região. Vamos ficar aqui por uns 2 anos, filho. Vai ser bom para você conhecer uma vida mais simples, dizia Roberto para Gabriel, que na época não entendia muito bem o que o pai queria dizer com aquilo. A casa que eles alugaram era a maior da rua, com uma piscina no quintal e um portão automático, que impressionava todos os vizinhos. Mas para Gabriel, que estava acostumado com a agitação da capital, aquela mudança representava deixar para trás os amigos da escola particular em São Paulo e começar tudo de novo em um lugar onde não conhecia ninguém. Marina, por outro lado, vivia uma realidade completamente diferente. Filha de João Santos, mecânico da oficina local, e de Rosa Santos, costureira que trabalhava em casa para complementar a renda familiar, ela estava acostumada com uma vida simples, mas cheia de amor. A casa da família Santos era pequena, com apenas 2 quartos, mas sempre tinha lugar para mais um na mesa de jantar, e as portas estavam sempre abertas para quem precisasse. Minha filha, não importa o que a gente tem ou deixa de ter, o importante é sempre tratar bem as pessoas, Rosa sempre dizia para Marina, ensinando valores que a menina levou para a vida toda. Foi com esse coração aberto e curioso que Marina se aproximou da cerca que dividia os 2 quintais naquela tarde de dezembro. Oi, você é novo aqui na rua? Perguntou Marina com a naturalidade típica de uma criança de 10 anos, grudando o rosto na cerca de madeira que separava as 2 casas. Gabriel, que estava sentado na varanda mexendo no celular e tentando se conectar com os amigos de São Paulo, levantou os olhos e viu aquela menina de cabelos cacheados e sorriso largo olhando para ele com uma curiosidade genuína. Oi. Eu me mudei hoje, respondeu Gabriel um pouco sem jeito, mas já sentindo uma sensação estranha no peito ao ver aquele sorriso. Qual é seu nome? O meu é Marina,
Mas todo mundo me chama de Mari. Você vai estudar na escola aqui da cidade? Quantos anos você tem? Você gosta de jogar queimada? As perguntas saíam da boca de Marina como uma metralhadora, e Gabriel não conseguiu evitar um sorriso diante daquela espontaneidade. Nos dias que se seguiram, aquela amizade improvável começou a florescer de uma forma natural e bonita. Gabriel descobriu que Marina era uma menina inteligente, engraçada e cheia de sonhos, apesar de viver em uma realidade bem diferente da dele. Ela sonhava em estudar contabilidade na faculdade, queria ajudar o pai com as contas da oficina e sempre falava sobre como seria legal morar em uma cidade grande como São Paulo. Você deve conhecer lugares incríveis por lá, né, Gabriel? Eu vi na televisão que tem prédios enormes e shopping centers gigantes, dizia Marina com os olhos brilhando, enquanto Gabriel percebia que para ela, São Paulo era como um mundo de fantasia distante e inalcançável. É legal sim, Mari, mas aqui tem coisas que lá não tem, tipo essa mangueira, essas tardes sem pressa e Gabriel parava por um momento, quase dizendo, e você? Mas se controlava porque não sabia bem como expressar aquele sentimento estranho que estava crescendo no seu peito. A rotina dos dois se estabeleceu rapidamente. Todas as tardes, depois que Gabriel voltava da escola particular da cidade e Marina terminava as tarefas da escola pública, eles se encontravam no quintal para conversar, brincar ou simplesmente ficar debaixo da mangueira, falando sobre tudo e sobre nada. Gabriel ajudava Marina com as lições de matemática, onde ela sempre tinha mais dificuldade, e Marina mostrava para Gabriel como subir nas árvores, como fazer pipa e como jogar aquelas brincadeiras de rua que ele nunca tinha aprendido em São Paulo. Você é muito esperto, Gabriel, mas não sabe nada da vida, brincava Marina, e ele ria porque sabia que ela estava certa. Havia algo na simplicidade daquela amizade que fazia Gabriel se sentir mais ele mesmo do que nunca havia se sentido antes. Foi em uma tarde de março de 2013, quando Gabriel completou 15 anos, que ele percebeu que o que sentia por Marina não era mais apenas uma amizade de infância. A família Santos havia organizado uma festinha surpresa para ele no quintal, porque Rosa não conseguia ver uma criança passando o aniversário longe dos amigos de São Paulo, sem pelo menos um bolo. Meu filho, toda criança merece uma festa no aniversário, disse Rosa para Gabriel, que ficou emocionado com aquele gesto simples, mas cheio de carinho. Marina tinha conseguido economizar dinheiro da mesada pequena que recebia para comprar um presente, um caderno bonito, onde Gabriel poderia escrever suas ideias e pensamentos. Eu sei que você gosta de escrever e sempre fica pensativo. Então pode usar para anotar o que vier na sua cabeça, disse Marina entregando o presente, e Gabriel sentiu o coração acelerar de uma forma que nunca tinha sentido antes. Naquele momento, olhando para aquela menina de 11 anos que se preocupava com ele de forma tão genuína, Gabriel percebeu que estava apaixonado, mesmo não entendendo completamente o que aquilo significava. Os meses foram passando e Gabriel começou a ver Marina de uma forma diferente. Ele percebeu como ela era carinhosa com a família, como ajudava a mãe em casa sem reclamar, como estudava com dedicação mesmo sabendo que teria que trabalhar muito para conseguir pagar uma faculdade. Eu vou conseguir, Gabriel. Pode demorar. Mas eu vou estudar contabilidade e vou trabalhar em uma empresa grande, dizia Marina, com uma determinação que impressionava Gabriel e o fazia admirá-la ainda mais. Ele começou a inventar desculpas para ficar mais tempo conversando com ela. Oferecia ajuda nas lições, mesmo quando ela não precisava, e sempre arrumava um jeito de fazer algum agrado pequeno, como comprar um doce que ela gostava ou emprestar livros que ele achava que ela iria gostar de ler. Mas no final de 2013, a realidade bateu na porta de Gabriel como um balde de água fria. Roberto Mendes anunciou que os negócios em Ribeirão Preto tinham dado certo mais rápido do que ele esperava, e que era hora da família voltar para São Paulo. Filho, você precisa terminar o ensino médio em uma escola boa de São Paulo para poder entrar em uma faculdade de qualidade. Aqui foi bom para você crescer um pouco, mas agora é hora de pensar no futuro,
explicou Roberto, sem perceber que aquelas palavras estavam partindo o coração do filho. Gabriel passava as noites sem dormir, pensando em como contar para Marina que eles teriam que se separar e imaginando como seria viver longe da única pessoa que realmente o entendia e o fazia feliz. A conversa aconteceu em uma tarde de dezembro, exatamente 1 ano depois do primeiro encontro dos dois. Gabriel e Marina estavam sentados debaixo da mangueira e ele finalmente juntou coragem para contar a verdade. Mari, eu preciso te falar uma coisa importante. Minha família vai voltar para São Paulo na semana que vem, disse Gabriel, sentindo a voz tremer e evitando olhar diretamente para ela. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação, e quando finalmente falou, sua voz também estava diferente. Eu já imaginava que isso podia acontecer. Vocês não são daqui, né? Mas vai ser estranho não ter você aqui do lado, respondeu Marina, tentando sorrir, mas com os olhos cheios de lágrimas que ela tentava esconder. A gente pode se falar por telefone, escrever cartas, e quando eu for maior de idade eu posso vir te visitar, prometeu Gabriel, segurando a mão dela de uma forma que nunca tinha feito antes. E quem sabe um dia você consegue ir para São Paulo estudar, como sempre sonhou. Na última noite antes da mudança, Gabriel ficou na varanda olhando para a janela do quarto de Marina, tentando gravar na memória cada detalhe daquele lugar que havia mudado sua vida para sempre. Ele sabia que estava deixando muito mais do que uma amiga para trás. Estava deixando a primeira pessoa por quem havia se apaixonado de verdade, mesmo sendo tão jovem. Eu vou voltar para você um dia, Mari. Não sei como nem quando, mas eu vou voltar, sussurrou Gabriel para si mesmo, fazendo uma promessa que carregaria no coração pelos próximos anos. No bolso, ele guardava uma foto dos dois que Rosa havia tirado alguns dias antes, e que se tornaria seu bem mais precioso durante todo o tempo que ficaram separados. Dezembro de 2022, quase 10 anos depois. Marina Santos, agora com 24 anos, estava parada na frente do espelho do pequeno apartamento que dividia com 2 amigas na zona leste de São Paulo, ajeitando o cabelo cacheado que tinha crescido e ganhado mais volume com os anos. Era segunda-feira de manhã, e ela se preparava para mais um dia de busca por emprego. Uma rotina que já durava 3 meses desde que se formou em contabilidade pela Universidade Estadual. Hoje vai dar certo, Marina. Você estudou tanto, se dedicou tanto. Alguém vai reconhecer seu valor, dizia para si mesma no espelho, tentando manter a confiança em alta, apesar das várias entrevistas que havia feito sem sucesso. O mercado de trabalho estava difícil e para alguém como ela, que vinha de uma família simples do interior e havia estudado em universidade pública, conseguir uma primeira oportunidade em uma boa empresa parecia cada vez mais desafiador. A vida de Marina em São Paulo havia começado 2 anos antes, quando ela finalmente conseguiu realizar o sonho de sair de Ribeirão Preto para estudar na capital. Foi uma decisão difícil para toda a família Santos, porque significava que a filha mais nova estaria longe de casa, em uma cidade grande e cheia de perigos que eles só conheciam através da televisão. Minha filha, São Paulo é muito diferente daqui. Você vai ter que tomar muito cuidado e sempre lembrar dos valores que a gente te ensinou, disse Rosa no dia da despedida, chorando como se Marina estivesse partindo para outro país. João Santos e seu pai tinha ficado calado na maior parte do tempo, mas na hora de se despedir segurou a mão da filha e disse: "Você sempre foi a mais inteligente da família, Marina. Vai lá e mostra para esses paulistanos do que uma menina do interior é capaz." Durante os 2 anos de faculdade, Marina havia trabalhado meio período como auxiliar administrativo em uma pequena loja de roupas para conseguir pagar as despesas e ajudar os pais, que faziam um esforço enorme para mandar uma mesada simbólica todos os meses. Ela morava em uma pensão pequena e dividida com outras estudantes, economizava cada centavo e muitas vezes deixava de comprar coisas que precisava para não pesar no orçamento da família. Eu não posso desistir agora. Papai e mamãe estão se sacrificando tanto para me ajudar,
e eu prometi que ia conseguir um emprego bom para retribuir tudo que eles fizeram por mim. Marina sempre se lembrava quando a saudade de casa a apertava ou quando a vida em São Paulo parecia mais difícil do que ela imaginava. O que Marina não sabia é que, do outro lado da cidade, Gabriel Mendes havia se tornado exatamente o que o pai sempre sonhou que ele fosse: um empresário bem-sucedido e respeitado no mercado paulistano. Aos 28 anos, Gabriel era o CEO da Mendes Incorporações, uma empresa de construção civil que havia crescido exponencialmente nos últimos 3 anos sob sua gestão. A empresa, que o pai Roberto havia fundado nos anos 90, agora tinha mais de 200 funcionários e já havia construído diversos empreendimentos residenciais e comerciais em São Paulo e região metropolitana. Gabriel morava em um apartamento de 300 metros quadrados na Vila Olímpia, dirigia um BMW último modelo e tinha uma conta bancária com mais de 50 milhões de reais, mas nada disso havia conseguido preencher o vazio que sentia no peito desde que saiu de Ribeirão Preto. Todos os dias Gabriel acordava às 5:30 da manhã, ia para a academia do prédio, tomava seu café da manhã enquanto lia as notícias econômicas e chegava no escritório antes das 8 horas. Sua rotina era impecável e sua dedicação ao trabalho era conhecida por todos os funcionários da empresa. Mas quem convivia com ele de perto sabia que havia algo diferente naquele jovem empresário. Ele nunca falava sobre namoradas, raramente saía para se divertir e sempre parecia estar pensando em alguma coisa distante quando achava que ninguém estava olhando. Gabriel é um patrão excelente e um homem de sucesso, mas às vezes eu tenho a impressão de que ele carrega uma tristeza que não consegue dividir com ninguém, comentava Carla, sua secretária, há 5 anos, com as outras funcionárias do escritório. A verdade é que Gabriel nunca havia conseguido se esquecer de Marina. Durante todos aqueles anos, ele havia mantido contato esporádico com ela através de redes sociais e mensagens, sempre tomando cuidado para não demonstrar mais do que uma amizade de infância. Ele acompanhou de longe quando ela entrou na faculdade, vibrou quando ela postou a foto da formatura e ficou sabendo que ela estava em São Paulo procurando emprego. Se eu oferecesse uma vaga para ela na empresa, será que ela ia achar estranho? Será que ela ia pensar que é por pena ou por outros motivos? Gabriel se questionava todas as noites, olhando para aquela foto antiga dos dois que ainda guardava na carteira. Ele havia namorado algumas mulheres ao longo dos anos, sempre mulheres bonitas e bem-sucedidas que frequentavam o mesmo círculo social que ele, mas nenhuma conseguiu despertar nele o mesmo sentimento que Marina despertava desde os 15 anos. Foi na terceira segunda-feira de dezembro de 2022 que Gabriel tomou a decisão que mudaria a vida dos dois para sempre. Ele estava no escritório, analisando currículos para uma vaga de contadora júnior que havia aberto na empresa, quando viu o perfil de Marina em uma plataforma de empregos. Marina Santos, 24 anos, formada em Ciências Contábeis, experiência em auxiliar administrativo, natural de Ribeirão Preto. Gabriel leu cada palavra daquele currículo como se fosse a coisa mais importante do mundo. E seu coração disparou quando percebeu que finalmente tinha uma oportunidade de ter Marina de volta na sua vida. Sem pensar 2 vezes, ele pegou o telefone e ligou diretamente para ela, lembrando-se do número que ainda tinha guardado nos contatos como Mari Ribeirão. Alô? A voz de Marina do outro lado da linha fez Gabriel sentir uma onda de emoção que ele não esperava. Era a mesma voz doce de sempre, mas agora com um tom mais maduro e confiante. Mari, é o Gabriel. Gabriel Mendes, seu vizinho de Ribeirão Preto, disse Gabriel, tentando controlar a ansiedade na voz. Houve alguns segundos de silêncio do outro lado, e então Marina falou com uma mistura de surpresa e alegria. Gabriel, meu Deus, que surpresa! Como você conseguiu meu número? Como você está? As 2 perguntas saíram ao mesmo tempo, e Gabriel sorriu lembrando-se de como Marina sempre fazia várias perguntas de uma vez quando ficava animada. Eu estou bem, Mari. Na verdade, eu vi seu currículo na internet. Você está procurando emprego aqui em São Paulo, né? Eu tenho uma empresa aqui e está precisando de uma contadora.
Você não gostaria de marcar uma conversa para a gente se ver? Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquela informação surreal. Gabriel, seu amigo de infância, agora tinha uma empresa em São Paulo e estava oferecendo exatamente o tipo de oportunidade que ela estava procurando há meses. Gabriel, Nossa, não acredito que você tem uma empresa. Claro que eu gostaria de conversar, mas você tem certeza? Eu não quero que você me ofereça uma vaga só porque a gente se conhece, disse Marina, demonstrando a mesma honestidade e humildade que Gabriel lembrava da infância. Mari, eu vi seu currículo antes de saber que era você. A vaga existe, a empresa precisa de alguém qualificado, e eu tenho certeza de que você seria perfeita para o trabalho. Que tal você vir aqui amanhã para conversarmos? Na manhã seguinte, Marina estava na frente do edifício comercial da Avenida Paulista, onde ficava a sede da Mendes Incorporações, olhando para cima e tentando acreditar que estava prestes a reencontrar Gabriel depois de quase 10 anos. Ela havia escolhido sua melhor roupa, um conjunto azul marinho que havia comprado especialmente para entrevistas de emprego, e estava com o currículo impresso na mão, mesmo sabendo que não era exatamente uma entrevista tradicional. Respira, Marina. É só o Gabriel, seu amigo de sempre. Não tem nada demais, repetia para si mesma, enquanto subia de elevador até o 12º andar, mas seu coração estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que qualquer pessoa no elevador poderia ouvir. Quando as portas do elevador se abriram e Marina entrou na recepção da Mendes Incorporações, ela ficou impressionada com o que viu. O escritório era moderno, elegante e muito maior do que ela imaginou. Havia funcionários circulando com tablets e pastas, várias salas de reunião com paredes de vidro e uma vista incrível da Avenida Paulista através das janelas enormes. "Bom dia, a senhora tem agendamento?" perguntou a recepcionista, uma moça bem vestida e sorridente. "Sim, eu sou Marina Santos." "Tenho uma reunião marcada com Gabriel Mendes", respondeu Marina, ainda meio sem acreditar que estava falando o nome do seu amigo de infância como se ele fosse um executivo importante. "Ah, sim, o senhor Gabriel está esperando a senhora. Vou avisá-lo que chegou." Alguns minutos depois, Marina ouviu uma voz conhecida chamando seu nome. "Mari!" Ela se virou e viu Gabriel caminhando em sua direção, e por um momento ficou sem reação. O menino tímido de 15 anos havia se transformado em um homem alto, elegante, vestindo um terno cinza perfeitamente alinhado e com um sorriso que ela reconheceu imediatamente. Gabriel, por sua vez, sentiu o mundo parar quando viu Marina. Ela estava mais bonita do que nunca, com aqueles mesmos olhos expressivos e aquele sorriso genuíno que ele carregava na memória, mas agora com a elegância e a confiança de uma mulher adulta. "Gabriel, nossa, como você mudou! Está tão... diferente?" disse Marina, sem saber exatamente como expressar que ele havia se tornado um homem muito atraente. "Você também está diferente, Mari. Mais bonita ainda, se é que isso era possível", respondeu Gabriel, e imediatamente se arrependeu de ter falado aquilo, porque não queria que ela pensasse que ele estava sendo inconveniente logo no primeiro reencontro. "Vem, vamos conversar na minha sala", disse Gabriel, guiando Marina através do escritório. Enquanto caminhavam, ele foi explicando um pouco sobre a empresa, quantos funcionários tinham, que tipo de projetos desenvolviam, mas Marina mal conseguia prestar atenção, porque estava impressionada demais com a transformação do seu amigo de infância. "Gabriel sempre foi inteligente, mas eu nunca imaginei que ele chegaria tão longe assim", pensava Marina, sentindo uma mistura de orgulho e admiração. Quando chegaram na sala dele, uma sala espaçosa com uma mesa enorme e uma vista panorâmica da cidade, Gabriel ofereceu água ou café e os dois se sentaram para conversar sobre a vaga e sobre a vida. 2 anos se passaram desde aquele reencontro emocionante na Mendes Incorporações, e Marina havia se estabelecido como uma das funcionárias mais competentes e queridas da empresa. Sua dedicação ao trabalho e sua capacidade de lidar com números complexos impressionaram não apenas Gabriel, mas todos os colegas do departamento financeiro. A Marina é uma das melhores contadoras que eu já vi trabalhar,
Ela consegue organizar as contas da empresa de um jeito que fica muito mais fácil para todo mundo entender. Comentava Rogério, o diretor financeiro, sempre elogiando o trabalho dela nas reuniões. Marina havia alugado um apartamento pequeno, mais confortável no bairro da Liberdade. Conseguiu comprar um carro usado e finalmente podia mandar uma quantia mais generosa para os pais em Ribeirão Preto, realizando o sonho de retribuir todo o sacrifício que eles haviam feito por ela. Gabriel, por sua vez, havia descoberto uma nova motivação para ir trabalhar todos os dias. Ter Marina por perto, mesmo que apenas como funcionária e amiga, preenchia um vazio que ele nem sabia que existia no seu dia a dia. Ele inventava desculpas para passar pelo departamento financeiro várias vezes durante o dia, sempre perguntando sobre relatórios que não eram urgentes ou oferecendo ajuda em projetos que Marina já dominava perfeitamente. Bom dia, Mari. Como está indo aquele relatório do empreendimento da Zona Sul? Se você precisar de alguma informação adicional, pode me chamar, dizia Gabriel, parando na mesa dela com um sorriso que durava mais tempo do que seria normal para uma conversa profissional. Marina sempre respondia com simpatia e eficiência, mas às vezes ficava se perguntando por que o chefe se preocupava tanto com detalhes que ela já tinha sob controle. As atenções especiais de Gabriel eram sutis, mas constantes. Toda sexta-feira ele aparecia no departamento com docinhos de uma confeitaria cara da Vila Madalena, sempre dizendo que era para motivar a equipe pelo bom trabalho da semana. Mas Marina percebeu que ele sempre escolhia os sabores que ela mais gostava: brigadeiro de pistache, bem casado de doce de leite e aqueles mini quindins que ela sempre elogiava quando apareciam nas confraternizações da empresa. Gabriel, você não precisa trazer essas coisas toda semana. Deve ser caro e a gente não quer que você se incomode, dizia Marina. Mas ele sempre respondia: imagina, Mari, vocês trabalham tanto que merecem essas pequenas coisas. Além disso, eu gosto de ver todo mundo feliz. O que ele não falava é que a verdadeira razão era ver o sorriso dela quando provava os doces. Durante o inverno de 2024, quando Marina comentou casualmente que estava resfriada e que o aquecedor do seu apartamento havia quebrado, Gabriel apareceu no dia seguinte com um técnico para instalar um aquecedor novo na sala financeira, alegando que funcionário doente prejudica a produtividade da empresa. Mas todo mundo sabia que aquela sala era a única que tinha aquecedor individual no andar inteiro. O Gabriel está muito atencioso ultimamente, comentava Fernanda, colega de Marina. Parece que ele se preocupa especialmente com você. Marina sempre desconversava, dizendo que Gabriel era assim com todos os funcionários antigos, mas no fundo começava a perceber que havia algo diferente na forma como ele a tratava. Em março de 2024, quando Marina completou 26 anos, Gabriel organizou uma surpresa que deixou toda a empresa comentando por semanas. Ele contratou um buffet para fazer um almoço especial no escritório, com decoração e até um pequeno discurso sobre a importância de valorizar os funcionários que fazem a diferença. A Marina chegou aqui há 2 anos e transformou completamente nossa organização financeira. Ela merece todo o reconhecimento, disse Gabriel na frente de todos os funcionários. Mas Marina notou que seus olhos brilhavam de uma forma especial quando ele falava sobre ela. Depois da festa, quando todos já tinham voltado ao trabalho, Gabriel apareceu na mesa dela com um presente embrulhado em papel dourado. Isso é uma lembrança especial, algo que pensei que você ia gostar, disse ele, entregando uma caixa pequena que continha um colar delicado com um pingente em formato de estrela. Gabriel, isso é lindo demais. Mas eu não posso aceitar. Deve ter custado muito caro, protestou Marina. Mari, não tem preço. É só uma forma de agradecer por tudo que você faz aqui, respondeu Gabriel. Mas ambos sabiam que aquele presente ia muito além de uma homenagem profissional. O que Marina não sabia é que Gabriel passava as noites pensando nela, imaginando como seria confessar seus sentimentos e planejar maneiras de demonstrar seu carinho sem parecer inadequado no ambiente de trabalho. Ele havia transformado o escritório em casa numa espécie de quartel-general dos seus sentimentos não correspondidos,
com uma gaveta cheia de cartões, que escrevia para ela, mas nunca entregava, e uma pasta no computador com ideias de presentes e surpresas que poderiam fazê-la feliz. Como eu posso falar para ela que estou apaixonado há mais de 10 anos, sem que ela pense que eu só ofereci o emprego por interesse? Como eu posso ter certeza de que ela sente alguma coisa por mim além de gratidão e amizade? Gabriel se questionava todas as noites, olhando para a foto antiga dos dois que agora ficava na mesa do seu quarto. A situação ficou ainda mais complicada quando Marina começou a receber pressão da família para voltar a Ribeirão Preto. Rosa Santos ligava pelo menos 3 vezes por semana, sempre com o mesmo assunto. Minha filha, você já está há 2 anos aí em São Paulo, já conseguiu se estabelecer? Quando é que você vai voltar para casa e pensar em constituir família? João Santos era mais direto. Marina, o João da oficina aqui do lado sempre pergunta de você. Ele está solteiro, tem um negócio próprio agora e seria um bom marido. Você não pode ficar para sempre nessa cidade grande, longe da família. Marina sempre tentava explicar que estava feliz em São Paulo, que tinha uma carreira promissora e que não estava pensando em casamento no momento, mas percebia que a pressão dos pais estava aumentando a cada conversa. João Pereira, o vizinho mecânico que havia assumido uma oficina maior na cidade, realmente havia se interessado por Marina e não fazia questão de esconder isso. Sempre que ela visitava Ribeirão Preto nos feriados, ele aparecia na casa dos Santos com flores, oferecendo carona ou convites para jantar. Marina, você virou uma mulher muito elegante e bem-sucedida. Qualquer homem seria sortudo em ter você como esposa, dizia João, que aos 30 anos já estava estabelecido financeiramente e pressionado pela própria família para se casar. Rosa Santos adorava João e sempre fazia questão de elogiar as qualidades dele quando falava com Marina. Minha filha, o João é um rapaz trabalhador, honesto, católico praticante e que te conhece desde criança. Ele não é como esses homens de São Paulo que só querem aproveitar das mulheres, argumentava Rosa, sem perceber que estava magoando Marina ao sugerir que ela estava perdendo tempo na capital. Gabriel sabia da pressão que Marina estava sofrendo, porque ela havia comentado algumas vezes sobre as ligações insistentes da mãe e os planos que a família tinha para ela. Toda vez que Marina mencionava a possibilidade de voltar para Ribeirão Preto, Gabriel sentia um aperto no peito e uma vontade desesperada de falar tudo o que sentia, mas ao mesmo tempo tinha medo de que uma declaração de amor pudesse colocar a carreira dela em risco ou fazê-la se sentir pressionada no ambiente de trabalho. E se ela não sentir a mesma coisa? E se ela achar que eu estou sendo inconveniente? E se isso estragar nossa amizade? Eram as perguntas que atormentavam Gabriel todas as noites, especialmente depois que Marina mencionava as conversas com a família. O ciúme de Gabriel em relação a João Pereira era algo que ele tentava esconder, mas que às vezes transparecia de forma sutil. Quando Marina voltava de algum feriado em Ribeirão Preto e mencionava que havia encontrado João, ou que ele havia perguntado sobre sua vida em São Paulo, Gabriel ficava mais quieto que o normal e sempre mudava de assunto rapidamente. E como estão as coisas por lá? Sua família está bem? Você encontrou muita gente conhecida? Perguntava Gabriel, tentando parecer casual, mas na verdade estava morrendo de vontade de saber se João havia feito algum movimento mais direto. Marina percebia que ele ficava diferente quando o assunto era Ribeirão Preto, mas atribuía isso ao fato de Gabriel ter lembranças da infância naquela cidade e talvez sentir nostalgia. Em julho de 2024, a situação chegou a um ponto crítico quando Rosa Santos veio visitar Marina em São Paulo pela primeira vez. Gabriel fez questão de conhecer a mãe da funcionária querida e organizou um almoço especial para recebê-la na empresa. Rosa ficou impressionada com o sucesso de Gabriel e com a elegância do escritório, mas também ficou preocupada quando percebeu a forma como o jovem empresário olhava para sua filha. Marina, esse seu chefe parece ser um rapaz muito bom e bem-sucedido, mas você tem que tomar cuidado. Homens ricos como ele não costumam se casar com mulheres simples como nós. Eles aproveitam e depois vão embora, disse Rosa para Marina naquela noite no apartamento. Mãe,
O Gabriel é meu amigo desde criança. Ele não é assim, defendeu Marina, mas a conversa a fez refletir sobre os sentimentos confusos que estava desenvolvendo pelo chefe. A verdade é que Marina também havia começado a ver Gabriel de forma diferente, mas lutava contra esses sentimentos porque achava que era apenas gratidão pelo emprego e pela oportunidade que ele havia dado a ela. Ele é meu chefe, é rico, bem-sucedido, pode ter qualquer mulher que quiser. Por que ele escolheria alguém como eu? E se eu estiver interpretando mal a gentileza dele? Marina se questionava quando percebia que seu coração disparava toda vez que Gabriel sorria para ela ou quando ele ficava perto da sua mesa explicando algum projeto. Ela tentava manter a distância emocional, sendo sempre profissional e cordial, mas às vezes pegava-se esperando ansiosamente pelos momentos em que ele aparecia no departamento financeiro. O ponto de virada chegou em agosto de 2024, quando Marina recebeu uma ligação de João Pereira dizendo que estava planejando uma viagem a São Paulo especialmente para vê-la. Marina, eu cansei de esperar você voltar para Ribeirão Preto. Vou aí no fim de semana para conversarmos sobre nós dois. Já está na hora da gente definir nosso futuro, disse João com uma determinação que assustou Marina. Ela tentou desencorajá-lo, explicando que estava focada na carreira e que não era um bom momento, mas João já havia decidido. Eu vou reservar um hotel e ficar o fim de semana inteiro. Vamos jantar, passear e você vai ver que podemos ser felizes juntos. Marina desligou o telefone com o coração apertado, sabendo que teria que tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Foi numa segunda-feira chuvosa de agosto que a vida de Marina tomou um rumo que ela jamais imaginou. Rosa Santos chegou ao escritório da Mendes Incorporações, acompanhada de João Pereira, sem avisar previamente e com uma determinação no olhar que Marina conhecia muito bem. Era o mesmo olhar que sua mãe tinha quando decidia que alguma coisa precisava ser resolvida de uma vez por todas, e Marina sentiu o estômago gelar quando a recepcionista ligou, avisando que havia visitas para ela. Minha filha, eu e o João viemos aqui para conversarmos com você sobre uma coisa muito importante. Não podia esperar mais, disse Rosa quando Marina desceu para recebê-los no térreo do prédio, tentando evitar que eles subissem ao escritório e causassem constrangimento na frente dos colegas. João Pereira estava vestido com sua melhor roupa, um terno azul marinho que claramente havia sido comprado especialmente para aquela ocasião, e carregava um buquê de rosas vermelhas que parecia desproporcional para o ambiente corporativo onde estavam. Marina, você está cada dia mais bonita. São Paulo está fazendo bem para você, mas chegou a hora de você voltar para casa e para quem realmente te ama, disse João, estendendo as flores com um sorriso confiante que não correspondia ao desconforto que Marina estava sentindo. Ela tentou explicar que estava no horário de trabalho e que aquela não era uma boa hora para conversas pessoais, mas Rosa interrompeu com a autoridade de sempre. Minha filha, tem coisa mais importante que trabalho? O João veio aqui de Ribeirão Preto especialmente para pedir você em casamento. Você não pode deixar um rapaz bom assim, esperando para sempre. A situação ficou ainda mais constrangedora quando Rosa insistiu para que eles subissem ao escritório para que Marina pudesse apresentar o noivo para os colegas de trabalho. Mãe, por favor, não é assim que as coisas funcionam aqui. Este é um ambiente profissional, protestou Marina, mas Rosa já estava caminhando em direção ao elevador, puxando João pelo braço e falando alto o suficiente para que várias pessoas na recepção ouvissem. Minha filha ficou muito metida depois que veio para São Paulo. Acha que é melhor que a gente do interior, mas família é família, e agora que arranjou um noivo bom, vai ter que decidir o que quer da vida. Marina sentiu as faces queimarem de vergonha quando percebeu que os funcionários de outras empresas que estavam na recepção pararam para olhar a cena. No elevador, João tentou acalmar a situação, segurando a mão de Marina e falando em tom mais baixo. Marina, eu sei que você está surpresa, mas eu não conseguia mais esperar. Estou apaixonado por você desde que éramos adolescentes, e agora que você já se estabeleceu aqui em São Paulo, podemos nos casar e você pode voltar para casa.
Eu comprei uma casa nova perto da oficina. Tenho dinheiro guardado, e sua mãe já está ajudando a organizar os preparativos do casamento. Marina olhou para ele com uma mistura de pânico e desespero, percebendo que sua família havia planejado seu futuro sem consultá-la, e que agora estava sendo pressionada a aceitar uma proposta de casamento na frente de dezenas de colegas de trabalho. Quando chegaram ao 12º andar, Marina rezou para que Gabriel não estivesse no escritório, mas como sempre acontecia quando ela menos queria, ele estava justamente saindo de uma reunião e caminhando em direção ao elevador quando as portas se abriram. "Bom dia, Mari, tudo bem?" disse Gabriel com o sorriso de sempre, mas sua expressão mudou quando viu a cara de desespero dela e percebeu que ela estava acompanhada de 2 pessoas que ele não conhecia. "Gabriel, estes são minha mãe Rosa e meu amigo João, de Ribeirão Preto", disse Marina, evitando usar a palavra noivo e tentando manter a compostura profissional. Mas Rosa não perdeu tempo em fazer as apresentações do jeito dela. "Você deve ser o chefe da minha filha. Muito prazer, eu sou Rosa Santos, mãe da Marina, e este aqui é João Pereira, noivo dela. Viemos aqui para comunicar que eles vão se casar no final do ano e que a Marina vai deixar São Paulo para voltar para a nossa cidade", disse Rosa, estendendo a mão para Gabriel com um sorriso orgulhoso, sem perceber que havia acabado de causar um terremoto emocional em 2 pessoas ao mesmo tempo. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas conseguiu manter a educação e cumprimentar os visitantes com cortesia, mesmo com o coração despedaçando por dentro. "Muito prazer em conhecê-los. A Marina é uma funcionária excepcional e tenho certeza de que vocês têm muito orgulho dela", respondeu Gabriel, olhando rapidamente para Marina e vendo o desespero nos olhos dela. A humilhação de Marina atingiu o auge quando Rosa decidiu que era hora de tornar oficial o noivado ali mesmo, na frente de todos os colegas de trabalho. "João não vai pedir a minha filha em casamento? Você trouxe o anel e tudo?", disse Rosa, puxando João para o meio do corredor onde vários funcionários estavam passando. João, incentivado pela futura sogra e achando que aquela era realmente uma boa ideia, ajoelhou-se no chão do escritório e tirou uma caixinha de veludo vermelho do bolso. "Marina Santos, você quer se casar comigo?", perguntou ele em voz alta, fazendo com que pelo menos 20 pessoas parassem para assistir à cena. Marina sentiu que o mundo estava desabando em volta dela, percebendo que não tinha como escapar daquela situação sem causar uma humilhação ainda maior para João e para sua mãe. Gabriel, que havia parado a poucos metros de distância, assistia àquela cena com o coração partido, vendo a mulher que amava há mais de 10 anos sendo pressionada a aceitar o pedido de casamento de outro homem no meio do seu local de trabalho. Ele percebeu que Marina estava olhando para ele com um olhar de socorro, como se estivesse pedindo ajuda, mas não sabia o que fazer sem tornar a situação ainda mais constrangedora. "Mari, você não vai responder o rapaz?", pressionou Rosa, e Marina percebeu que todos os olhares estavam fixos nela, esperando uma resposta que ela não sabia como dar. "João, eu preciso pensar. Não posso dar uma resposta agora, aqui no meu trabalho", disse Marina tentando ganhar tempo, mas Rosa não aceitou aquela resposta. "Pensar? Minha filha, o que tem para pensar? O João é um bom partido, tem dinheiro, te ama, e você já está ficando velha para ficar escolhendo muito", disse Rosa, aumentando o tom de voz e fazendo com que a humilhação de Marina se tornasse pública para todo o andar. "Mãe, por favor, vamos conversar sobre isso em particular", suplicou Marina. Mas Rosa estava determinada a resolver aquela situação ali mesmo. "Não tem nada para conversar em particular. Ou você aceita se casar com o João e volta para casa onde é o seu lugar, ou você vai ficar aqui em São Paulo para sempre, sozinha e sem família." As palavras de Rosa ecoaram pelo corredor como chicotadas, e Marina sentiu as lágrimas começando a brotar nos olhos. Foi nesse momento que Gabriel não conseguiu mais ficar calado. Ele se aproximou do grupo e, com a voz mais firme que conseguiu, disse: "Com licença, mas acho que este não é o local adequado para esse tipo de conversa. Marina está no horário de trabalho, e isso pode esperar até mais tarde." Rosa olhou para Gabriel com uma expressão de desafio e respondeu:
Moço, com todo respeito, mas isso não é problema seu. É uma questão de família, e você é só o patrão da minha filha. Gabriel sentiu a raiva subindo, mas manteve a educação. Eu entendo, senhora Rosa, mas Marina é uma profissional respeitada aqui, e ela tem o direito de ter sua privacidade preservada durante o expediente. A situação escalou quando João se levantou do chão, ainda segurando o anel, e encarou Gabriel com uma expressão de desconfiança. E você é quem mesmo para se meter na vida da Marina? Só porque você é o chefe dela, não quer dizer que pode interferir nos assuntos pessoais dela. Gabriel percebeu que estava numa situação delicada, porque qualquer coisa que ele falasse poderia parecer possessividade ou interesse pessoal inadequado, mas ao mesmo tempo não conseguia ver Marina sendo humilhada daquela forma sem fazer nada. Eu não estou interferindo, estou apenas defendendo o direito de todos os funcionários de terem suas questões pessoais tratadas de forma privada, respondeu Gabriel. Mas João não estava convencido. Marina, eu não gosto nada desse seu chefe se metendo nos nossos assuntos. Parece que ele tem muito interesse em você, e isso não é normal, disse João, plantando uma semente de suspeita que fez Rosa olhar para Gabriel com outros olhos. É verdade, minha filha. Por que seu chefe está se preocupando tanto com você? Será que tem alguma coisa aqui que você não está me contando? Perguntou Rosa, fazendo Marina se sentir ainda mais encurralada. Gabriel percebeu que havia criado uma situação ainda pior para Marina e tentou se retirar da conversa. Eu vou deixar vocês conversarem. Marina, quando terminar, me procure para conversarmos sobre os relatórios de hoje. Mas Rosa não estava disposta a deixar Gabriel sair de fininho. Não, senhor. Já que o senhor se meteu na conversa, agora explique por que está defendendo tanto minha filha. Homem casado que defende funcionária solteira assim só pode estar com segundas intenções. Gabriel ficou vermelho de raiva e de constrangimento. Mas antes que pudesse responder, Marina explodiu. Chega! Chega de humilhação! Mãe, o Gabriel é meu amigo desde a infância. Ele me conhece desde criança, e ele está certo. Vocês não podem vir aqui no meu trabalho fazer este tipo de cena. João, você é um bom rapaz, mas eu nunca disse que queria me casar com você. E mãe, a senhora não pode decidir minha vida por mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosa ficou vermelha de raiva e vergonha. João guardou o anel no bolso com uma expressão magoada. E Gabriel percebeu que havia presenciado algo que mudaria para sempre a relação de Marina com sua família. Muito bem, Marina Santos. Já que você escolheu essa vida de São Paulo e esses amigos chiques, não conte mais com sua família. Vamos embora, João. Aqui não tem mais nada para nós, disse Rosa, pegando a bolsa e caminhando em direção ao elevador. João olhou para Marina uma última vez e disse: Eu sempre soube que você era especial demais para mim, Marina. Espero que você seja feliz com suas escolhas. Quando o elevador se fechou, Marina desabou. Ela correu para o banheiro feminino, trancou-se em uma das cabines e chorou como não chorava há anos. Gabriel ficou parado no corredor, vendo os funcionários voltarem às suas atividades e sussurrarem sobre o que tinha acontecido, e sentiu um peso enorme no peito ao perceber que sua interferência talvez tivesse tornado tudo ainda pior para Marina. Ele sabia que precisava conversar com ela, mas também sabia que ela precisava de tempo para processar o que havia acontecido e para decidir o que fazer com sua vida dali em diante. 3 semanas se passaram desde o incidente no escritório, e Marina havia se tornado uma sombra de si mesma. Ela chegava ao trabalho pontualmente, cumpria todas as suas obrigações com a mesma eficiência de sempre, mas evitava conversas desnecessárias e almoçava sozinha na sua mesa quase todos os dias. Gabriel observava essa mudança com o coração apertado, porque sabia que sua interferência naquele dia havia contribuído para o rompimento entre Marina e sua família. Rosa Santos não ligava mais para a filha, e Marina havia comentado com Fernanda, sua colega mais próxima, que se sentia como uma órfã emocional, sem saber se havia tomado a decisão certa ao confrontar a mãe na frente de todos. Gabriel tentou algumas vezes puxar conversa sobre assuntos profissionais, esperando que Marina se abrisse sobre o que estava sentindo.
mas ela sempre respondia de forma educada e objetiva, sem dar margem para conversas mais pessoais. Bom dia, Gabriel. Os relatórios do mês estão prontos e eu já enviei por e-mail para sua análise, dizia Marina sem levantar os olhos da tela do computador, mantendo uma distância que nunca havia existido entre eles antes. Gabriel percebia que ela estava construindo uma parede emocional, talvez por medo de que uma nova aproximação pudesse causar mais problemas ou mal-entendidos como os que aconteceram naquele dia terrível de agosto. A situação se tornou insustentável para Gabriel quando ele soube, através de Fernanda, que Marina estava considerando pedir demissão e voltar para Ribeirão Preto para tentar se reconciliar com a família. Ela não falou isso diretamente, mas eu percebi que ela anda pesquisando vagas de emprego na região de Ribeirão. Acho que ela se sente culpada pelo que aconteceu e quer consertar as coisas com a mãe dela, contou Fernanda para Gabriel durante uma conversa casual no elevador. Gabriel sentiu o mundo desabar quando ouviu aquelas palavras, porque percebeu que estava prestes a perder Marina novamente, e dessa vez, talvez para sempre, porque ela associaria São Paulo e tudo o que havia acontecido ali com dor e decepção. Foi numa sexta-feira chuvosa de setembro que Gabriel tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele não conseguia mais ver Marina definhando daquele jeito, carregando sozinha o peso de uma situação que ele havia ajudado a criar. Depois que todos os funcionários foram embora, Gabriel bateu na porta da sala onde Marina estava terminando de organizar uns documentos para a semana seguinte. Mari, você pode conversar comigo alguns minutos? É importante, disse Gabriel, com uma seriedade na voz que fez Marina levantar os olhos do computador pela primeira vez em semanas. Claro, Gabriel. É sobre algum relatório? Aconteceu algum problema? Perguntou Marina, já assumindo que se tratava de trabalho. Não é sobre trabalho, Mari. É sobre você, sobre nós, sobre aquele dia terrível que aconteceu aqui há 3 semanas, disse Gabriel, fechando a porta da sala e puxando uma cadeira para sentar próximo à mesa dela. Marina sentiu o coração acelerar, porque havia evitado falar sobre aquele assunto durante todo esse tempo, esperando que ele fosse esquecido naturalmente. Gabriel, não precisa conversar sobre isso. Eu sei que você só estava tentando me ajudar, e eu agradeço por isso. O que aconteceu com minha família é problema meu, respondeu Marina, tentando manter o tom profissional, mas Gabriel balançou a cabeça. Não, Mari, não é só problema seu, porque eu sou parte do problema. E tem coisas que eu preciso te falar, coisas que venho guardando há anos e que não posso mais esconder. Gabriel levantou-se da cadeira e começou a andar pela sala, passando as mãos pelo cabelo de uma forma que Marina reconheceu da época de adolescente, quando ele ficava nervoso. Mari, você lembra quando éramos crianças em Ribeirão Preto? Quando eu tinha que voltar para São Paulo e a gente prometeu que ia manter contato? Perguntou Gabriel, parando na frente da janela e olhando para a chuva que caía lá fora. Claro que lembro. Foi um dos dias mais tristes da minha infância, respondeu Marina, sentindo uma pontada de nostalgia ao lembrar daquela época mais simples. Para mim também foi. Mas não só porque eu estava deixando um lugar que tinha aprendido a amar. Era porque eu estava deixando você, disse Gabriel, se virando para olhar nos olhos dela. Marina sentiu um arrepio percorrer seu corpo quando ouviu aquelas palavras. Gabriel, a gente era criança, começou a dizer, mas ele a interrompeu gentilmente. Eu sei que éramos crianças, Mari, mas meus sentimentos eram reais. Aos 15 anos, eu já sabia que estava apaixonado por você, mesmo sem entender direito o que aquilo significava. E durante todos esses anos, mesmo namorando outras pessoas, mesmo tentando seguir em frente, eu nunca consegui te esquecer. Nunca consegui amar ninguém do jeito que eu te amo. As palavras saíram da boca de Gabriel como uma confissão que havia sido represada por mais de uma década, e Marina ficou sem reação por alguns segundos, processando o que estava ouvindo. Quando eu soube que você estava em São Paulo procurando emprego, foi como se o destino estivesse me dando uma segunda chance. Eu não ofereci aquela vaga para você por pena ou por obrigação de amizade.
Eu ofereci porque era a única forma que eu tinha de ter você perto de mim novamente, continuou Gabriel, sentando-se novamente na cadeira próxima a ela, mas dessa vez com os olhos fixos no rosto dela. Durante esses 2 anos eu inventei 1000 desculpas para ficar perto de você, para conversar, para fazer você sorrir. Todos aqueles docinhos de sexta-feira, aquele aquecedor, aquele colar no seu aniversário. Nada disso era só gentileza de chefe. Era amor, Mari, um amor que eu venho guardando há mais de 10 anos. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ouvir aquela confissão. Ela sempre havia percebido que Gabriel a tratava de forma especial, mas havia atribuído isso à amizade de infância e à gratidão pelo emprego que ele havia oferecido. Gabriel, eu não sabia. Eu pensei que você estava sendo gentil porque somos amigos antigos, disse Marina com a voz embargada pela emoção. E você estava certa, Mari. Somos amigos antigos. Somos os melhores amigos que existem. Mas eu sou apaixonado por você desde os 15 anos, e esse sentimento só cresceu durante todo esse tempo. Quando eu vi você sendo humilhada por sua família naquele dia, quando eu vi aquele homem te pressionando para casar com ele, eu não consegui ficar calado. Não porque eu tivesse direito de interferir, mas porque eu te amo demais para ver você sofrendo. Por que você nunca me contou isso antes? Perguntou Marina, secando as lágrimas com as costas da mão. Gabriel suspirou profundamente antes de responder. Porque eu tinha medo, Mari. Medo de que você pensasse que eu só ofereci o emprego por interesse. Medo de que você se sentisse pressionada no trabalho. Medo de que nossa amizade fosse prejudicada. E, principalmente, medo de que você não sentisse a mesma coisa por mim. Ele fez uma pausa e continuou. Você é uma mulher incrível, inteligente, bonita, trabalhadora. Você pode ter qualquer homem que quiser. Por que escolheria alguém como eu, que nunca teve coragem nem de expressar seus sentimentos? Marina ficou em silêncio por alguns minutos, observando Gabriel e vendo nele o mesmo menino tímido de 15 anos que havia roubado seu coração em Ribeirão Preto, mas que agora estava ali na frente dela como um homem maduro, bem-sucedido e vulnerável ao mesmo tempo. Gabriel, você acha que eu sou cega? Perguntou Marina, surpreendendo-o com a pergunta. Durante esses 2 anos, você acha que eu não percebi o jeito como você olha para mim? O cuidado especial que você tem comigo? A forma como seus olhos brilham quando você sorri para mim? Gabriel a olhou confuso, não sabendo se deveria ficar esperançoso ou preocupado com aquelas palavras. Eu percebi tudo, Gabriel. E eu fiquei confusa, porque também comecei a sentir coisas por você que iam muito além de gratidão ou amizade. Mas eu tinha medo de estar interpretando mal os sinais. Eu tinha medo de que você estivesse sendo gentil comigo por pena, porque eu venho de uma família simples, e você me deu uma oportunidade que mudou minha vida, confessou Marina, levantando-se da cadeira e caminhando até onde Gabriel estava. Quando minha mãe disse aquelas coisas horríveis naquele dia, quando ela insinuou que você poderia estar interessado em mim, uma parte de mim ficou com medo de que fosse verdade, não porque eu não quisesse, mas porque eu não sabia se merecia um amor como o seu. Gabriel se levantou também e ficou a poucos centímetros dela, conseguindo sentir o perfume suave que ela sempre usava e que havia se tornado o cheiro mais reconfortante do mundo para ele. Mari, você merece todo o amor do mundo. Você merece ser amada do jeito que você é. Corajosa, determinada, carinhosa, leal. Você merece alguém que te valorize não apesar de onde você veio, mas por causa de tudo que você é e de tudo que você conquistou, disse Gabriel, levantando a mão delicadamente para tocar o rosto dela. Eu te amo, Marina Santos. Eu te amo desde os 15 anos. Te amo hoje. E vou te amar pelo resto da vida. Não importa o que você decidir fazer com essa confissão. Marina sentiu seu coração disparar quando Gabriel tocou seu rosto. E naquele momento ela percebeu que todos os medos, todas as inseguranças e todas as complicações do mundo não importavam diante daquele sentimento que estava explodindo no seu peito. Eu também te amo, Gabriel, disse ela olhando diretamente nos olhos dele. Eu te amo desde que éramos crianças, mas nunca tive coragem de admitir isso para mim mesma. Eu te amo por quem você é,
pelo homem bom e generoso que você se tornou, pela forma como você me faz sentir especial e valorizada todos os dias. As palavras saíram do coração de Marina com uma honestidade que ela nunca havia experimentado antes. Gabriel sentiu como se estivesse sonhando quando ouviu aquela confissão. Ele aproximou o rosto do dela lentamente, dando tempo para que ela se afastasse se quisesse, mas Marina não se afastou. Pelo contrário, ela fechou os olhos e se aproximou também. E quando os lábios dos dois se encontraram, foi como se todo o universo fizesse sentido de repente. Aquele beijo carregava mais de 10 anos de sentimentos reprimidos, de saudade, de amor não correspondido que finalmente encontrava sua resposta. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade e alívio. E agora, Mari, o que a gente faz com tudo isso? Perguntou Gabriel, segurando as mãos dela entre as suas. Marina sorriu através das lágrimas e respondeu: agora a gente para de ter medo e começa a viver esse amor que a gente guardou por tanto tempo. Não vai ser fácil porque ainda tem a questão da minha família, do trabalho, de como vamos lidar com tudo isso, mas a gente enfrenta juntos. Gabriel a abraçou forte, sentindo que finalmente estava completo depois de anos carregando um vazio no peito. Juntos, Mari, para sempre juntos, sussurrou no ouvido dela, e naquele momento ambos souberam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A felicidade de Gabriel e Marina durou exatamente 2 semanas. Durante esse período, eles viveram como adolescentes apaixonados, encontrando-se para jantares românticos, passeios no parque e longas conversas que duravam até de madrugada. Gabriel havia decidido ser completamente transparente sobre o relacionamento no ambiente de trabalho, comunicando oficialmente ao Departamento de Recursos Humanos que ele e Marina estavam namorando, para evitar qualquer conflito de interesse ou comentário maldoso. Eu não quero que ninguém pense que você está recebendo tratamento especial por causa do nosso relacionamento. Sua competência profissional sempre falou por si só, disse Gabriel para Marina, que concordou com a decisão de manter tudo às claras e profissional durante o expediente. Mas a tranquilidade acabou numa manhã de outubro, quando Helena Mendes, mãe de Gabriel, apareceu no escritório sem avisar, acompanhada de Isabela, sua filha mais nova, e irmã de Gabriel. Helena era uma mulher de 52 anos, elegante e acostumada a ter tudo sob controle, especialmente quando se tratava da vida dos filhos. Ela havia construído sua identidade social em torno do sucesso da família Mendes e tinha planos muito específicos para o futuro de Gabriel. Planos que definitivamente não incluíam um romance com uma funcionária de origem humilde. Gabriel, preciso conversar com você urgentemente. É sobre umas coisas que estão chegando aos meus ouvidos, disse Helena, entrando na sala dele sem bater na porta e com uma expressão que Gabriel conhecia muito bem desde a infância. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Gabriel, levantando-se da cadeira e beijando o rosto da mãe, mas já pressentindo que aquela visita não era apenas social. Isabela, que aos 25 anos havia se tornado uma versão mais jovem da mãe em termos de personalidade forte e opiniões inflexíveis, cumprimentou o irmão com um beijo no rosto, mas com uma expressão séria que confirmou as suspeitas de Gabriel. Gabriel, nós soubemos que você está namorando uma funcionária sua. A Patrícia Vasconcelos me ligou ontem, dizendo que viu vocês jantando romanticamente no restaurante do clube, disse Helena, mencionando uma amiga da alta sociedade paulistana que fazia questão de estar sempre informada sobre a vida de todos. Gabriel suspirou profundamente, porque sabia que essa conversa chegaria mais cedo ou mais tarde. É verdade, mãe. Eu estou namorando a Marina. Ela trabalha aqui, mas nosso relacionamento começou muito antes disso. Nós nos conhecemos quando éramos crianças em Ribeirão Preto, explicou Gabriel, tentando manter a calma e esperando que a menção à infância pudesse amenizar a reação da mãe. Mas Helena não se impressionou com essa informação. Gabriel, você está com 28 anos. É um homem bem-sucedido, herdeiro de uma empresa próspera. Você não pode estar namorando qualquer uma só porque conhece desde criança.
Que tipo de família essa moça tem? Que formação, que perspectivas sociais? Mãe, a Marina é contadora formada, uma profissional excelente, uma pessoa íntegra e trabalhadora. A família dela é simples, mas honesta e trabalhadora também. O pai é mecânico, a mãe é costureira, e eles criaram uma filha maravilhosa, respondeu Gabriel, começando a sentir a irritação subir, porque conhecia o tom de superioridade da mãe quando ela falava sobre pessoas que considerava de classe inferior. Isabela decidiu entrar na conversa. Gabriel, você não está enxergando o problema. Uma coisa é namorar essa moça para se divertir um pouco, outra coisa é levar isso a sério. Você precisa pensar no futuro da empresa, na sua imagem social, nos filhos que vai ter. Você quer que seus filhos tenham avós mecânico e costureira? A pergunta de Isabela atingiu Gabriel como um tapa na cara, porque revelou o preconceito explícito que sua família tinha contra Marina e contra pessoas de origem social diferente da deles. Isabela, eu não acredito que você falou uma coisa dessas. Os pais da Marina são pessoas dignas que trabalharam a vida inteira para dar educação para os filhos. Se eu tiver filhos com ela, eles vão ter a sorte de ter avós que conhecem o valor do trabalho honesto, respondeu Gabriel, com a voz mais alta do que pretendia. Helena percebeu que estava perdendo o controle da situação e mudou de estratégia. Filho, ninguém está questionando o caráter dessa moça, mas você precisa ser realista. Casamento não é só amor, é uma parceria social, econômica, familiar. Você precisa de alguém que esteja no mesmo nível que você. E que nível seria esse, mãe? O nível de pessoas que nunca trabalharam um dia na vida. O nível de pessoas que acham que nasceram superiores aos outros só porque tiveram a sorte de nascer em famílias ricas, rebateu Gabriel, sentindo toda a raiva que vinha acumulando ao longo dos anos por ter que aguentar os comentários elitistas da família. Helena ficou vermelha de raiva. Gabriel Mendes, eu não permito que você fale comigo nesse tom. Eu e seu pai trabalhamos muito para construir tudo o que você tem hoje, e você não vai jogar isso fora por causa de uma paixonite por uma funcionária. A discussão estava ficando tão alta que alguns funcionários do andar começaram a olhar na direção da sala de Gabriel. Foi nesse momento que Marina passou pelo corredor, voltando do almoço, e ouviu pedaços da discussão através da porta. Ela parou por alguns segundos, reconhecendo a voz de Gabriel alterada, e percebendo que havia outras pessoas na sala. Fernanda, que vinha logo atrás, puxou Marina pelo braço. Vem, Mari, não fica ouvindo isso. Vai ser pior para você. Mas Marina já havia escutado o suficiente para entender que Gabriel estava sendo pressionado pela família por causa do relacionamento com ela, e sentiu o coração apertar ao imaginar o que ele estava passando. Fernanda, eu preciso saber o que está acontecendo. Se a família dele está aqui causando problemas por minha causa, eu tenho que tomar uma decisão. Dentro da sala, a discussão continuava cada vez mais acalorada. Helena havia decidido apelar para o lado emocional. Gabriel, seu pai sempre sonhou em ver você casado com uma moça de boa família, alguém que pudesse ajudar nos negócios, que soubesse como se comportar na nossa sociedade. A Camila Fonseca sempre foi apaixonada por você. Ela tem formação em administração, a família dela tem negócios que poderiam ser parceiros nossos. Gabriel interrompeu a mãe. Mãe, a senhora quer que eu case por conveniência? Que eu deixe de lado a mulher que amo para fazer um negócio? Helena não hesitou. Eu quero que você seja feliz, mas também seja inteligente. Paixão passa, Gabriel. Compatibilidade social e econômica dura para sempre. Isabela decidiu ser mais direta. Gabriel, se você continuar com essa Marina, vai ter que escolher entre ela e a família, porque a gente não vai aceitar uma pessoa assim no nosso círculo. E pense bem, você vai fazer ela passar vergonha em todos os eventos sociais que vocês tiverem que ir juntos? Você vai sujeitá-la a ouvir comentários maldosos de pessoas da nossa classe social? Gabriel ficou furioso com a hipocrisia da irmã. Vocês que vão fazer ela passar vergonha com esses preconceitos ridículos. A Marina vale mais que todas essas pessoas fúteis do seu círculo social. Isabela riu com desprezo. Gabriel, você está cego de paixão.
Daqui a uns meses você vai perceber que não tem nada em comum com ela e vai se arrepender de ter brigado com a família. A porta da sala se abriu e Marina entrou, deixando Helena e Isabela surpresas e Gabriel preocupado. Com licença, eu não queria interromper, mas preciso falar com Gabriel sobre uma questão urgente de trabalho, disse Marina, mantendo a compostura profissional, mas com os olhos vermelhos de quem havia chorado. Gabriel percebeu imediatamente que ela havia escutado pelo menos parte da discussão. Mari, você pode esperar alguns minutos? Estou terminando uma conversa com minha família. Helena olhou Marina de cima a baixo, analisando cada detalhe da roupa, dos cabelos, da postura, como se estivesse avaliando um objeto. Então, você é a famosa Marina. Muito prazer. Eu sou Helena Mendes, mãe do Gabriel. Marina cumprimentou Helena e Isabela educadamente, mas sentiu o peso do julgamento no olhar das duas mulheres. Muito prazer, senhora Helena. Gabriel sempre fala muito bem da família dele, disse Marina, tentando ser cordial apesar da tensão no ar. Isabela não perdeu a oportunidade de ser provocativa. Marina, você deve estar muito feliz por ter conseguido um namorado tão bem-sucedido. Deve ser uma mudança e tanto na sua vida, né? Marina sentiu a ironia na pergunta, mas respondeu com dignidade. Eu estou feliz por estar namorando um homem íntegro e carinhoso. O sucesso financeiro dele é importante, mas não é isso que me atrai nele. Helena decidiu ir direto ao ponto. Marina, você parece ser uma moça educada, então tenho certeza de que vai entender o que vou falar. Gabriel é meu filho único homem, herdeiro de um patrimônio familiar construído ao longo de décadas. Ele precisa de alguém que esteja preparada para o tipo de vida que ele leva, para as responsabilidades sociais que ele tem. Você acha que está preparada para isso? Marina sentiu a pergunta como um desafio, mas manteve a calma. Senhora Helena, eu acredito que quando duas pessoas se amam de verdade, elas se ajudam a crescer e a enfrentar qualquer desafio juntas. Eu posso não ter nascido na mesma classe social que Gabriel, mas posso aprender o que for necessário. Aprender? Riu Isabela. Marina, não é questão de aprender, é questão de pertencer. Você nunca vai pertencer ao nosso mundo, e isso vai fazer vocês dois infelizes no final das contas. Gabriel explodiu. Chega, vocês duas saiam do meu escritório agora. Eu não vou permitir que vocês humilhem a Marina na minha frente. Helena ficou chocada com a reação do filho. Gabriel, você está expulsando sua própria família para defender uma estranha? Gabriel olhou firme nos olhos da mãe. Eu estou defendendo a mulher que amo de pessoas que se acham superiores aos outros. E se vocês não conseguem respeitar Marina, então realmente é melhor que vocês saiam. Após Helena e Isabela saírem da sala em silêncio tenso, Gabriel se aproximou de Marina e viu que ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Mari, eu sinto muito por isso. Elas não tinham direito de falar com você daquele jeito, disse Gabriel, tentando abraçá-la, mas Marina se afastou gentilmente. Gabriel, talvez elas tenham razão em algumas coisas. Talvez a gente esteja forçando algo que não pode dar certo, disse Marina, com a voz embargada. Gabriel sentiu o pânico tomar conta dele. Mari, você não pode estar falando sério. Você vai desistir de nós por causa do que essas pessoas preconceituosas falaram? Marina olhou para ele com tristeza. Eu não quero ser a causa de uma briga entre você e sua família, Gabriel. E eu não quero passar o resto da vida provando que sou boa o suficiente para estar ao seu lado. Os 3 meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Gabriel. Marina havia pedido transferência para o departamento de auditoria externa, alegando que seria melhor para ambos manterem distância profissional enquanto pensavam melhor sobre o relacionamento. Na prática, isso significava que eles mal se viam durante o expediente. E quando se encontravam nos corredores, Marina cumprimentava Gabriel de forma educada, mas distante, como se fossem apenas colegas de trabalho. Gabriel tentou conversar com ela várias vezes, mandou flores, cartões, até mesmo apareceu no apartamento dela algumas noites, mas Marina se mantinha firme na decisão de dar um tempo no relacionamento. Helena e Isabela interpretaram o afastamento de Marina como uma vitória e intensificaram a pressão sobre Gabriel para que ele
voltasse à razão e considerasse outras opções amorosas. Filho, você viu como ela fugiu na primeira dificuldade? Isso prova que ela não estava preparada para enfrentar os desafios de um relacionamento sério, dizia Helena sempre que tinha oportunidade. Isabela organizou uma série de encontros casuais com filhas de conhecidos da família, sempre com desculpas como jantares de negócios ou eventos sociais, onde Gabriel, por acaso, se encontrava com moças solteiras da alta sociedade paulistana. Gabriel, a Camila Fonseca está voltando de uma pós-graduação na Europa. Por que você não a convida para jantar? Vocês sempre se deram bem, insistia Isabela. Mas Gabriel estava profundamente deprimido. Ele havia voltado à rotina obsessiva de trabalho, chegando ao escritório antes das 7 da manhã e saindo depois das 10 da noite, como se o excesso de atividades pudesse preencher o vazio que sentia no peito. Carla, sua secretária, percebia que ele havia emagrecido, que sorria muito menos e que às vezes ficava olhando pela janela com uma expressão distante. Senhor Gabriel, o senhor quer que eu remarque a reunião das 3? O senhor parece cansado hoje, oferecia Carla. Mas Gabriel sempre recusava, mergulhando ainda mais fundo no trabalho, como forma de fuga. À noite, ele ficava no apartamento olhando para a foto antiga dos dois que guardava desde a adolescência, se perguntando como havia perdido a única pessoa que realmente amava por 2 vezes na vida. Marina, por outro lado, estava tentando reconstruir sua vida emocional, mas sem muito sucesso. Ela havia voltado a conversar com a mãe por telefone, e Rosa Santos havia interpretado o fim do relacionamento como confirmação de suas previsões. Eu te avisei, minha filha. Homem rico não casa com mulher pobre. Eles brincam com a gente e depois voltam para o mundinho deles, dizia Rosa sem saber que essas palavras machucavam Marina mais do que ajudavam. João Pereira também havia retomado o contato, mandando mensagens carinhosas e dizendo que estava disposto a esquecer o que havia acontecido em São Paulo se ela decidisse voltar para Ribeirão Preto. Marina, eu sei que você precisava experimentar essa vida grande, mas agora você já viu que nosso amor verdadeiro está aqui, onde sempre esteve. Escrevia João em longas mensagens que Marina lia, mas não respondia. O ponto de virada chegou em janeiro de 2025, quando Gabriel soube através de Fernanda que Marina estava seriamente considerando aceitar uma proposta de emprego em uma empresa de contabilidade em Ribeirão Preto e voltar definitivamente para o interior. Ela não falou isso diretamente para mim, mas eu vi ela pesquisando apartamentos para alugar lá. E ontem ela perguntou sobre os procedimentos para pedir demissão. Contou Fernanda, que havia se tornado confidente de Marina durante todo esse período difícil. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, porque percebeu que estava prestes a perder Marina de vez, e dessa vez por culpa própria, por não ter tido coragem de lutar contra a família desde o início. Foi numa terça-feira chuvosa de fevereiro que Gabriel tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele marcou uma reunião com Helena e Isabela em sua casa, e quando elas chegaram, encontraram Gabriel com uma expressão determinada que não viam há muito tempo. Mãe, Isabela, eu chamei vocês aqui para falar uma coisa muito importante, e eu quero que vocês me escutem até o final, sem interromper, disse Gabriel, servindo café para as duas na sala de estar do apartamento. Helena e Isabela se entreolharam, imaginando se Gabriel havia finalmente decidido seguir os conselhos da família e esquecer Marina de vez. Durante esses últimos meses, vocês conseguiram o que queriam. Vocês conseguiram me separar da Marina. Ela está planejando voltar para Ribeirão Preto e aceitar um casamento que não vai fazê-la feliz, só para fugir da humilhação que vocês causaram, começou Gabriel, olhando fixamente para as duas. E eu passei esses meses pensando se vocês tinham razão. Se realmente seria melhor para todo mundo se eu esquecesse Marina e arranjasse uma namorada mais adequada para o nosso status social. Helena sorriu, achando que havia vencido a batalha. Filho, que bom que você finalmente entendeu. Mas Gabriel levantou a mão, pedindo silêncio. Deixa eu terminar, mãe. Eu pensei muito sobre isso e cheguei a uma conclusão. Vocês estão completamente erradas.
Marina não vale menos que qualquer pessoa do nosso círculo social. Na verdade, ela vale muito mais que a maioria das pessoas que vocês consideram adequadas para mim, continuou Gabriel, com a voz firme e decidida. Marina trabalhou desde criança para ajudar a família, estudou em escola pública, fez faculdade trabalhando meio período e, mesmo assim, se formou com as melhores notas da turma. Ela é honesta, trabalhadora, leal, carinhosa e inteligente. Qualquer família deveria se orgulhar de ter uma nora assim. Isabela tentou interromper. Gabriel, ninguém está questionando as qualidades pessoais dela, mas... Gabriel não deixou a irmã terminar. Vocês estão questionando sim, Isabela. Vocês estão dizendo que ela não serve para a nossa família só porque nasceu pobre. Vocês estão dizendo que os pais dela valem menos que vocês, só porque trabalham com as mãos. E sabe o que eu descobri? Se vocês pensam assim, então talvez sejam vocês que não merecem conhecer Marina e a família dela. Helena ficou vermelha de raiva. Gabriel, como você pode falar isso? Nós somos sua família. Gabriel olhou nos olhos da mãe. Família de verdade apoia a felicidade um do outro. Família de verdade não humilha a pessoa que você ama. Então você está escolhendo ela em vez de nós? Perguntou Isabela, com uma mistura de raiva e desespero na voz. Gabriel respirou fundo antes de responder. Eu estou escolhendo o amor em vez do preconceito. Estou escolhendo a felicidade em vez da aprovação social. E se vocês não conseguem aceitar isso, então talvez a gente precise ficar um tempo sem se falar mesmo. Helena se levantou da poltrona furiosa. Gabriel Mendes, se você se casar com essa moça, não conte com a herança da família. Não conte com nosso apoio nos negócios. Não conte com nada. Gabriel também se levantou. Mãe, eu construí minha própria empresa. Tenho meu próprio dinheiro. Não preciso da herança nem do apoio de vocês para ser feliz, mas preciso da Marina. Após Helena e Isabela saírem batendo a porta, Gabriel ficou sozinho no apartamento, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Ele havia finalmente enfrentado a família, mas sabia que isso não resolveria nada se Marina não quisesse mais tentar. Ele precisava de um plano grandioso, de um gesto que mostrasse para ela e para o mundo inteiro que estava disposto a enfrentar qualquer coisa pelo amor deles. Foi então que Gabriel teve uma ideia que o fez sorrir pela primeira vez em meses. Se Marina achava que ele não estava disposto a lutar publicamente por ela, ele ia provar o contrário, de uma forma que ninguém jamais esqueceria. Gabriel passou as próximas 2 semanas planejando cada detalhe do que seria o pedido de casamento mais público e corajoso da história da Avenida Paulista. Ele contratou uma empresa de marketing para colocar outdoors gigantes com a foto dos dois e a frase Marina Santos, você quer se casar comigo? Em pontos estratégicos da cidade. Encomendou um flash mob com 50 dançarinos que se apresentariam na frente do prédio onde Marina trabalhava. Reservou um trio elétrico para passar na Avenida Paulista, tocando a música preferida dela. E planejou o momento final para acontecer exatamente no local onde eles se reencontraram 2 anos antes. A recepção da Mendes Incorporações. Na manhã do grande dia, Marina estava chegando ao trabalho quando viu uma multidão reunida na frente do prédio. Havia fotógrafos, cinegrafistas, curiosos e até uma equipe de televisão cobrindo o evento. Fernanda, o que está acontecendo aqui? Perguntou Marina para a amiga que havia chegado junto com ela. Fernanda sorriu misteriosamente. Acho que você vai descobrir em alguns minutos, Mari. De repente, a música começou a tocar. Os dançarinos apareceram vindos de todas as direções e Marina viu sua própria foto sendo projetada na parede do prédio ao lado. Meu Deus, o que é isso? Murmurou Marina, começando a entender que Gabriel estava por trás de toda aquela confusão. Foi então que Gabriel apareceu no meio da multidão, vestindo um terno impecável e carregando um buquê enorme de rosas vermelhas. Ele caminhou até onde Marina estava, ajoelhou-se no chão da calçada da Avenida Paulista e, com uma voz que ecoou através do microfone que ele estava usando, disse: Marina Santos, eu te amo desde os 15 anos. Te amo há mais de 10 anos, te amo hoje e vou te amar para sempre.
Não me importa o que minha família pensa. Não me importa o que a sociedade pensa. Não me importa o que o mundo inteiro pensa. Eu só me importo com você e comigo, e com a felicidade que a gente pode construir juntos. Você quer se casar comigo? A multidão ficou em silêncio, aguardando a resposta, enquanto Marina olhava para aquele homem que estava disposto a expor seus sentimentos para a cidade inteira só para provar que a amava de verdade. Marina sentiu as lágrimas rolando pelo rosto quando percebeu que Gabriel estava disposto a enfrentar qualquer preconceito, qualquer julgamento, qualquer obstáculo por ela. Ela olhou ao redor e viu centenas de pessoas esperando sua resposta, câmeras de televisão gravando aquele momento e Gabriel ajoelhado no chão, vulnerável e corajoso ao mesmo tempo. Gabriel Mendes, disse Marina, pegando o microfone das mãos dele. Você é o homem mais corajoso que eu conheço. E sim, eu aceito me casar com você. A multidão explodiu em aplausos e gritos de alegria, enquanto Gabriel se levantou e beijou Marina no meio da Avenida Paulista, selando um amor que havia esperado mais de 10 anos para se realizar completamente. 6 meses depois, Gabriel e Marina se casaram em uma cerimônia simples e emocionante na igreja de Ribeirão Preto, com a presença de João e Rosa Santos, que haviam finalmente entendido que o amor da filha era genuíno e que Gabriel realmente a amava por quem ela era. Helena e Isabela não compareceram ao casamento, mas Gabriel não se importou, porque havia aprendido que família verdadeira é aquela que nos aceita e nos apoia incondicionalmente. Marina usou o vestido da avó. Gabriel chorou quando a viu entrando na igreja e quando eles disseram sim diante do altar, todo mundo sabia que aquele era um amor que duraria para sempre. E assim, a história que começou debaixo de uma mangueira em Ribeirão Preto, que passou por São Paulo, enfrentou preconceitos, superou obstáculos e quase se perdeu pelo caminho, finalmente encontrou seu final feliz. Porque quando o amor é verdadeiro, ele sempre encontra um jeito de vencer todas as dificuldades e de unir duas pessoas que nasceram para ficar juntas. Gabriel e Marina provaram que não importa de onde a gente vem, o que importa é para onde a gente vai quando caminha de mãos dadas com quem realmente ama. Queridos ouvintes, essa história nos ensina que o verdadeiro amor não conhece fronteiras sociais, não se intimida com preconceitos e sempre encontra uma forma de vencer quando é genuíno e corajoso. Às vezes a gente precisa enfrentar nossa própria família, nossa própria zona de conforto, para conquistar a felicidade. E quando encontramos alguém que vale essa luta, descobrimos que todo obstáculo superado só torna o amor mais forte e verdadeiro. Se essa história tocou o coração de vocês, deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal para não perder as próximas histórias e contem nos comentários. Vocês já precisaram lutar contra preconceitos para defender um amor verdadeiro? Compartilhem essa história com alguém que precisa acreditar que o amor sempre vence e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muito amor, coragem e felicidade. Até a próxima história.